Olá pessoal, eu sou a Isabela. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática e essa é a parte 2 da análise combinatória. E é a parte final, né? Que essa aula foi dividida em duas partes, beleza? Na aula anterior de análise combinatória, nós vimos sobre o princípio fundamental da contagem e o arranjo simples. Agora nós vamos começar a nossa aula falando sobre a permutação simples. O que é a permutação? É quando a gente tem uma quantidade de elementos e a gente quer organizar eles do começo até o fim. Então, utilizando, né, a nosso exemplo da corrida, onde a gente tinha 40 pessoas naquela corrida, nós teremos que, a gente vai ter uma quantidade de pessoas que 40 pessoas podem ficar em primeiro lugar, né? Então, a gente vai organizar elas da primeira colocação até o último lugar. Então, a gente vai organizar todo mundo. Então, essa é a permutação simples. Quantas possibilidades a gente vai poder ter com N elementos daquele conjunto? Então, voltando, né, ao exemplo da 40 pessoas, nós vamos ter 40 pessoas que podem ocupar o primeiro lugar, né? Todo mundo tem essa possibilidade. E aí, o segundo lugar vão ser as 40 pessoas menos a primeira que ficou lá em primeiro lugar. Essa é o segundo lugar. O terceiro lugar vai ser 40 pessoas e a gente vai tirar dali a que ficou em primeiro e a que ficou em segundo. E aí esse é o terceiro lugar e por aí vai. Então, olha pra cara disso daqui. 40, 40 menos 1, 40 menos 2. Tem cara de fatorial, né? Então, vamos ver qual que será a equação que vai poder definir pra gente quantas possibilidades a gente vai poder organizar um conjunto, né? E aí eu tenho que a permutação de N elementos, né, que vai ser representado por isso daqui, ela vai ser exatamente igual ao quê? Um arranjo de N elementos e que são organizados de N a N, né? Então, a gente quer 40 elementos e quais vão ser as possibilidades para esses 40 locais, né? Com essas 40 posições que nós vamos ter. Então, se esse arranjo, lembra da equação de arranjo que a gente viu, né? É o N fatorial, o N menos o P, no caso esse P, né? Já que vai ser organizado de N a N, vai ser N, então N menos N, isso fatorial. Nós temos então que N fatorial sobre 0 fatorial, N menos 0 igual a 0. 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Então, nós temos que a permutação de simples de N elementos vai ser dada por N fatorial. Então, só para a gente ter noção de como as possibilidades ocorrem, vamos fazer o seguinte. Olha, temos uma permutação simples da corrida, que são 40 pessoas. Então, nós temos uma permutação de 40 pessoas, isso vai ser igual a 40 fatorial. 40 fatorial é o quê? 40 vezes 39 vezes 38, 3, 2, 1. Então, vão ter 40 elementos ali. E aí, eu tenho que isso, se a gente pegar, né, a multiplicação, isso vai dar mais ou menos 8,1 vezes 10 elevado a 47 possibilidades. É possibilidade pra caramba, né? São muitas possibilidades ali dentro. Então, a permutação simples, geralmente, ela é trabalhada na prova com menos elementos, mas a gente quer organizar todo mundo, beleza? E aí, existe a possibilidade da permutação de elementos repetidos. Então, olha só, vou trabalhar principalmente com anagrama, geralmente isso trabalha, né? Então, olha só, vamos observar a palavra Carmo. Eu tenho que ela pode ser escrita como Marco, Arcon, e aí essa mistura de letras da mesma palavra a gente vai chamar de anagrama. E aí, quantos anagramas a gente pode fazer com Carmo? É como se fosse uma permutação simples, né? Nós temos 5 elementos, o C, o A, o R, o M e o O, e a gente quer saber quantos modos distintos eles vão poder ser organizados. Então, isso quer dizer que eu tenho uma permutação simples de 5 elementos, então isso vai ser 5 fatorial, e que é igual a 120 anagramas. Essa é a permutação simples. Mas, imagina uma palavra
que tenha letras repetidas. Então, por exemplo, banana. Olha, aqui a gente tem o A na segunda posição, na quarta posição e na sexta posição. Ó. Segunda, quarta e sexta. A gente tem o N na terceira e na quinta. Se a gente pegar o N da terceira e colocar na quinta e a quinta colocar na terceira, vai mudar alguma coisa? Não. Vai ser a mesma quantidade de palavras, vai ser a mesma palavra, só que a gente só vai mudar a mesma letra, não vai mudar nada, não altera nada. Então, isso que a permutação simples permutação de elementos repetidos vai dizer pra gente. Se tiver letras iguais ou, sei lá, flores iguais, que a gente queira organizar, a gente vai ter que levar em consideração esses elementos repetidos. Então, vamos ver a equação que diz pra gente como que vai ser essa permutação. Então, a gente tem, ó, a permutação N, e esse daqui é o R1, R2, R3. O que é o R? O R são as repetições. Então, ó, eu tenho um N fatorial dividido pela multiplicação de cada uma das repetições. Então, por exemplo, banana. O A é repetido 3 vezes. Então, eu tenho um R, 3. O N é repetido 2 vezes. Então, eu tenho um R, 2. Vamos ver isso melhor no próximo slide? Então, a gente viu a palavra banana. Então, banana é uma palavra de 6 letras. Então, nós temos que o N vai ser igual a 6. O A se repete 3 vezes e o N se repete 2 vezes. Ou seja, nós vamos ter uma repetição de A de 3 vezes e uma repetição de N de 2 vezes. Agora, sabendo quem é o N e quem são os R's, a gente só precisa colocar na equação para encontrar as possibilidades. Então, eu tenho que uma permutação de elementos repetidos, que são 3 deles repetidos e 2 deles repetidos, vai ser igual a 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, a dica aqui, quando a gente for resolver fatorial, em vez de sair multiplicando todo mundo e depois dividida por uma multiplicação que vai ficar uma coisa louca, nós temos o seguinte: a gente vai abrir o maior fatorial de um das partes da razão até o maior fatorial da outra. Então, ó, peguei o 6, abri até o 3 fatorial. E eu vou poder cortar, né, simplificar essa questão, essa minha conta com 3 fatorial de baixo. Então, ó, simplifiquei. Então, eu tenho que 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2. Isso vai ser, então, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, dividido por 2, 60. Ou seja, eu tenho 60 possibilidades de fazer anagramas com a palavra banana. Beleza? Ficou tranquilo? Deu para entender as repetições? Espero que sim. Agora, a gente vai falar de um novo tipo de permutação, que é a permutação circular. Ela sempre ocorre quando a gente quer dispor pessoas em uma mesa circular, ou quando a gente quer crianças que estão brincando de roda, de ciranda, né? E a gente quer ver como que a gente vai poder organizar essa brincadeira de roda. Então, por isso que serve a permutação circular. Repare que aqui eu trouxe para vocês uma permutação de 4 pessoas numa mesa circular. De quantas maneiras distintas a gente pode organizar essas pessoas? Então, nós temos 4 pessoas, A, B, C e D. Então, eu trouxe para vocês essa primeira disposição aqui. Eu girei A para o lado, girei todo mundo, né? Brincadeira de roda, de cadeira, né? Troca de cadeira. Então, a gente girou e colocou A agora em cima, B do lado, C e D. Girei de novo, o A passou a estar aqui. Girei de novo, o A passou a estar aqui. Repare que a disposição, ela continua a mesma, ela só vai girar. Então, ó, eu tenho que A vai estar à direita de B e à esquerda de D. Girei, continua do mesmo jeito. Girei, vai continuar do mesmo jeito. Aqui, a mesma coisa. Então, ó,
A disposição é a mesma, só girei. Então, se eu girar a mesa, né, digamos assim, vai continuar na mesma coisa. Então, a gente precisa, nesse tipo de permutação, levar em consideração essas pessoas dispostas ali na mesa. Como que eu vou fazer isso? Vamos ver ali no próximo slide. Eu tenho que... A gente vai... Como a gente deu o exemplo de A, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fixar A no lugar... E a gente vai permutar as pessoas ao redor dela. E agora, de fato, a disposição irá mudar. Então, isso vai fazer o quê? Que aí, se a gente, por exemplo, se a gente tiver N pessoas, a gente vai ter a permutação das pessoas ao redor dela, N menos 1. Isso vai fazer com que a nossa equação seja a permutação circular de N elementos, vai ser N menos 1 fatorial desse N menos 1. Beleza? Super tranquilo, super simples, beleza? Então, a permutação simples acabou por aqui, né? Essa permutação circular, super de boa. E agora, a gente muda para um outro tipo de análise combinatória, que é a combinação. Nesse caso, a combinação simples. O que ela vai ser? Vamos lembrar daquele exemplo lá, da pessoa da corrida. As 3 primeiras pessoas da corrida, primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas agora, a organização da corrida resolveu mudar. As 3 primeiras pessoas, independente da colocação, se é primeiro, se é segundo ou se é terceiro, vão ganhar R$100. Então, repare que, nesse exemplo, todas as pessoas ganhando R$100, não vai importar a ordem. Porque se Maria ficar em primeiro, se Maria ficar em segundo, se Maria ficar em terceiro... vai ganhar R$100. Então, agora a pessoa lá, né, só vai fazer o quê? Importar quem são as 3 pessoas, os 3 conjuntos. Não importa a ordem. Essa é a combinação simples. E aí, como que a gente vai fazer para determinar a quantidade de possibilidades que essa combinação simples vai poder ser feita? Então, ao combinar N elementos e que eles sejam organizados de P em P, nós temos que a combinação de N elementos organizados de P em P vai ser igual o N fatorial dividido pelo P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Beleza? Então, essa é como a gente vai encontrar a quantidade de possibilidades para essa combinação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e lembre-se sempre, arranjo simples, a ordem vai importar. Combinação simples, a ordem não importa. Beleza? Lembre-se de olhar os exercícios resolvidos na nossa plataforma para a gente conseguir entender melhor e na prática como a análise combinatória vai cair na nossa prova. Beleza? Então é isso. Deixo para vocês uma frase da Nora Robert que diz que se você não for atrás do que deseja, nunca o terá. Se você não perguntar, a resposta será sempre não. Se você não der um passo à frente, estará sempre no mesmo lugar. Então estamos procurando, né, a aprovação e caminhando rumo a isso. Então, muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.